Atenção, você que está agora assistindo no sofá, estamos no intervalo do acerto de contas, mas eu quero contar uma novidade para você. Eu estou aqui do lado da minha colega Carol Arruda, colega de bancada, mas ela tem uma novidade, olha só, olha que mesa bonita, corta aqui para essa mesa linda, maravilhosa. Isso aqui é produção da nossa querida amiga Carol Arruda, que ela vai falar um pouquinho sobre essa produção. Tem doce, tem salgado, fala um pouquinho desse seu toque culinário, minha amiga. Quem acompanhou os programas anteriores sabia que eu estava em dívida com meus amigos de bancada para ofertar um lanche aqui, né, nas nossas gravações. Então, a minha dívida está paga, Mais do que paga, hein? literalmente, né? Então, eu trouxe aqui um lanchinho, bolo, guloseimas bem gostosas que eu faço. Quem quiser conhecer meu trabalho, segue o meu perfil, Chefe Carol Arruda. Eu sou personal chefe. Eu vou na sua casa, no seu evento, faço sob medida para você. E hoje, ó, meus pares vão dar o veredito se vale a pena ou não me contratar. Aproveita, segue lá, diz de novo o seu arroba. Chefe Carol Arruda. Fica aí que tem mais informação para você. Acerto de conta. Aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, papo super interessante. É um assunto polêmico, difícil de trabalhar, mas deve ser trabalhado. Eu penso que as pessoas têm que se conscientizar melhor do que está acontecendo. É como você disse, você vai levar a informação para a periferia que nenhuma estatal está dando lucro e que no governo anterior dava lucro. Como é que eles não entendem isso? Você vai falar que o Banco Master desviou quase 90 bilhões, vocês não sabem o que é isso. Né? Você vai falar que eles estão. Que o governo hoje está impedindo uma CPI de quem roubou os velhinhos. Absurdo, né? Por quê? O governo hoje está impedindo uma CPMI do crime organizado. Por quê? Aí ficam as perguntas. Então, veja bem. Está tudo inverso. Estão lá para investigar, estão lá para trazer benefício à sociedade. E isso não está acontecendo. Ainda bem que tomou uma invertida agora na eleição do novo ministro, né, o Messias. Que o Messias também, eu acho ele uma ótima pessoa, porém envolvido com um esquema. E quem ia ser o padrinho dele é Gilmar Mendes, nós sabemos disso, né? Então, eu respeito você, mas não acho não. Então, são opiniões. Mas, enfim. Tágina. É verdade, Maciel, eu conheço bem os movimentos de periferia e por isso que eu puxei essa pauta sobre direita na periferia. Nós sabemos que muitas vezes esse poder público ou esses poderes públicos não chegam na ponta, que é essa periferia. Então, falta saneamento básico, falta ruas ali asfaltadas, rebolsas calçadas, que exatamente levam a prejudicar a vida, o ser humano, Glaucia. Você conhece de perto essas realidades, Glaucia trabalhou como assistente social em vários municípios e conhece essa realidade de perto. Como é que se esclarece a população, né, de que muitas vezes esses recursos não chegam a essa ponta, não chegam a essa periferia por conta de uma situação chamada corrupção? E quem mais praticou corrupção na história desse país são os partidos de esquerda. Então, no caso, o próprio PT, que está no poder com este Lula, que foi aí acusado, condenado, 300 mil vezes condenado por atos de corrupção. Como é que a gente chega para dizer para o feirante,
ali na Feira do Bom Jardim, ali no Bom Sucesso, para falar Não, sobre pro corrupção. eleitor do PT, coloca assim. Como é que você explica Pro isso? eleitor de periferia, né? É. A pessoa da periferia. Como é que você fala sobre corrupção para esse público? Não, tem muito intelectual aí Verdade, que mas a também grande é maioria. petista. É verdade. mas é o que Aí manda é na outra lei, Juan. história, né? Nós tivemos 4 anos do governo Bolsonaro. Deus foi maravilhoso, nos agraciou com um governo de direita. O único governo desse país de direita até o momento, né? Através da República Constituída de 88, pós-regime militar. E comparando as outras políticas públicas pelos demais presidentes, as pessoas entendem que elas não conseguem entender números, que o país fechou em superávit, as estatais foram recuperadas a partir do seu primeiro ano, mas quando a economia, dentro de um governo, quando a economia ela é boa, ela afeta diretamente o povão, a massa. E a massa ela vê essa diferença, coisa que nós estamos no último ano, né? Fecha agora o 4º ano do governo de esquerda do Lula. E ele consegue sentir na pele a dificuldade, né? A dificuldade de conseguir pagar aquele carro financiado, aquela casa que ele financiou, muita gente devolvendo as suas casas porque não tem condição de pagar. E isso abre uma porta muito grande para que a gente possa entrar e mostrar comparações essas de governos. Então isso faz com que as pessoas ela faça essa sua autoavaliação de entender e de colocar na balança. Realmente nós passamos por uma pandemia, né? Uma coisa que a minha geração ela não tinha enfrentado, né? Vou falar pela minha geração. Passamos por um início de uma guerra, né, na Ucrânia, mas mesmo assim a economia do país ela permaneceu em alta, permaneceu em cima, né? E as pessoas, quando ela vê tudo isso hoje, sem pandemia, né, a guerra que começou aí no Oriente Médio, né, dá aquele salto na gasolina, né? E as pessoas elas conseguem sim hoje fazer essa autoavaliação. Ela tem essa percepção de entender que aproximadamente 6, 7 anos atrás, no governo Bolsonaro, havia uma diferença muito grande, que o seu poder de compra era muito maior. E é uma das coisas que mais impacta a massa periférica, o povão, o pai de família, o cidadão trabalhador que acorda cedo. E ele faz essa análise, e ele percebe. Então, assim, abre uma porta para que a gente possa entrar, né, e levando esse esclarecimento, levando conhecimento. Bolsonaro, ele levou uma mensagem: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento, ele é libertador, né? Hoje, eu observo que temos um governo que ele está preocupado em números. Alfabetizamos tantos e tantos números, mas as pessoas hoje, ela faz uma leitura de uma frase, mas ela não consegue interpretar uma frase. Verdadeiros analfabetos funcionais. E a gente hoje está levando essas pessoas com embate, com números, né, e falando na nossa língua do dia a dia, mostrando para elas a diferença, e elas conseguem ter essa percepção. O movimento Direita-Periferia, quando nós começamos ali, no final daquela campanha de 2018, né, os movimentos ele não chegavam na nossa área, não tinha movimento na nossa área, né? E a gente vendo essa necessidade para a gente participar de algum ato, a gente tinha que cruzar a cidade e vir aqui para a região aqui da Praça Portugal, Dom Luiz, para participar de algum movimento, né? E a gente, desde o momento que a gente decidiu fundar esse movimento e levamos para lá, se você analisar na campanha de 2024, a Zona 116, que aqui corresponde à região que a gente mora, claro que eu não estou aqui dizendo que foi o movimento Direita-Periferia que deu aquela quantidade de votos expressiva para André Fernandes na campanha para prefeito. Mas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a Zona 116 foi a que deu mais votos a André Fernandes. Os votos bateram. Né? Então, assim, as pessoas elas têm essa percepção. Em 2018, as pessoas não havia movimentos nos bairros de periferia para Bolsonaro. Em 2022, nós somos o primeiro movimento dentro da região periférica, talvez do Brasil, mas com toda certeza de Fortaleza, a abrir um ponto de apoio. Não vou dizer como é porque era um ponto de apoio. E ali a gente fez carreatas grandes, fizemos trabalhos de adesivaço, e ali o nosso movimento começou a ganhar mais corpo. E as pessoas olhavam para a gente e já via essa referência, porque no Conjunto Esperança começou o trabalho, no Canidezinho começou o trabalho, a Calcaia inaugurou também um centro de apoio para aquela campanha do Jair Bolsonaro. Então, o nosso papel, mesmo sendo formiguinha, a gente consegue hoje trazer esse esclarecimento para as pessoas. E o que nos leva a ter convicção disso é o número de adesão de participantes ao nosso movimento. Direita-Periferia tem crescido cada dia mais, e a tendência com esses trabalhos é continuar crescendo. Bom, agora nós vamos ouvir o lado feminino da história. A Isabela vai falar um pouco, né, da visão periferia. Carol, queria perguntar, né, Carol? Sim, queria perguntar. Tudo bom, Isabela? Como é que vai?
Isabela, assim, eu sou da época do Santo Inácio, né? A gente era do Grêmio, e o Grêmio era um movimento muito voltado ao esporte. E a gente, dentro do esporte, fez aquele movimento dos caras pintadas quando a gente foi pedir o impeachment do Collor, né? E naquela época a gente tinha um engajamento tanto de mulher como do homem, porque o esporte unia ambos os sexos, né? Não separava. Eu lhe pergunto, como é o movimento da ala feminina dentro da política, da direita? Estão indo porque os maridos estão indo porque querem saber do prato dentro de casa, da geladeira farta, da educação, da oportunidade de emprego, do empreendedorismo feminino. Como que está esse movimento da ala feminina? Né? O que é que a mulher pensa da política dentro da ala da direita? Boa Muito tarde legal a a todos, pergunta. né? Infelizmente, as mulheres não são tão atuantes na direita ainda, né? Ainda tem aquele pouco de preconceito, mas as mulheres estão... A gente está tentando, né, juntamente com algumas mulheres aí, engajar, trazer elas para dentro com ações, né, como já foi falado aqui pelo Wellington, com ações, né, dentro da comunidade, com o esporte. E a gente tem nomes bastante fortes, como a Carolina Siebra, que é uma mulher fantástica, né, que vem para deputada federal. E aí, junto com ela, a gente está tentando fazer isso dentro das comunidades. Trazer o esporte, né, falar totalmente para as mulheres que é o nosso direito de votar, né? Esse esclarecimento é importante, né, para a mulher na política, exatamente para não acontecer. O Rebouça falou um dia desse sobre a imposição, né, Rebouça? Colocar a mulher à força na política, para cumprir problemas, para cumprir cota. Já aconteceu muitos problemas conscientização, que é o que de ela está gente fazendo. perder mandato Sim. em câmaras municipais. Olha a cara da Glaucia. Glaucia, mas ela vai te morder. Mas veja, esse esclarecimento e essa vontade de vocês de mostrar que a política é importante, necessária para a vida e para a sociedade, vocês têm trabalhado isso no direito? Esclarecer, né, isso daí para as mulheres. A gente sabe que as mulheres têm um poder de volta excelente. Se elas se engajarem, se elas forem lá, e como a senhora falou, né, a gente for lá e trazer esse movimento feminino, não feminista, feminino. Porque o feminista, ele tirou o nosso poder, não deu, ele tirou, né? Ele conseguiu fazer com que a gente perdesse a nossa voz dentro da periferia e fora dela. Então, o movimento feminista totalmente fora. Mas o feminino, né, de resgatar aquele feminino, como você falou. Geralmente você chega na casa das pessoas, Isabela, vai falar para a mulher, eu até sei. Não, por favor, vou te apresentar, ou sei lá, uma reunião e tal. Tem uma mulher, não quero nem saber disso. É assim, né? E não é, porque assim, dentro da periferia, há aquelas mulheres mães solo. Então, as mães solos, elas não têm tempo. A nossa reunião, a gente vai chegar na nossa reunião ali na periferia, e as mães estão cansadas. Não, eu quero participar, mas não dá. Porque eu tenho meu filho, aí amanhã eu tenho que acordar. Todo, né? Eu trabalho o dia todo, sou Mãe, solo. pai e tudo mais, né? Tá Eu entendendo? acho que a própria mãe solo começou a perceber o poder de compra dentro de casa. Sim. Ela começou a ver que ela trabalha mais, o poder de compra está menor. Ou seja, não consegue comprar a fralda, o leite, né, dar uma condição melhor para o filho, né? Exatamente. É o que eu estava falando aqui. A gente tem a consciência, porque eu também sou uma mãe solo, né? Eu tive meu filho com 15 anos, abre parênteses. Então, desde então, eu venho lutando. É tanto que quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, eu fui a primeira que se levantou. Tá entendendo? Eu vou votar nele. E olha que nem título de eleitor eu tinha. Mas quando ele surgiu, eu digo, não, consciência. Né? Vamos fazer diferente, vamos se revolucionar. E aí a gente vem chamando, né? A gente vai abrir uma associação, no caso chamada Mulheres Reais, exatamente para trazer isso para as mulheres. Olha, vocês não estão só. Vocês não estão só. Bacana demais. Glaucia, quero Quando ouvir abrir, vem aqui falando na associação. Fala, Né? Glaucia. Importante. Com certeza. a cara da Glaucia. Eu estou ouvindo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa escuta qualificada. A periferia, ela nunca combinou com direita. Eu, como assistente social, a gente vê que na periferia, a esquerda, ela manda e comanda através das organizações não governamentais, que é um braço da esquerda, onde distribui cesta básica, onde trocam muitas coisas, e as pessoas pesquisam, não existe, isso existe, né? Historicamente, a esquerda ela começa a fazer o seu trabalho de base nas escolas, que vem com os grêmios, depois com os centros acadêmicos na universidade e os DCS, que são os diretórios, né? Então, ela tem um leque maior de penetração do que a direita. E vocês da direita periferia, vêm com o esporte, né? Sim.
O esporte é só uma coisa. Como é que vocês conseguem chamar a atenção, já que o atrativo de vocês é muito pouco diante do leque que a esquerda faz? Porque a esquerda, ela comanda, ela é organizada, sabe? Eu fiz serviço social e se você fosse contra o PT dentro do meu curso, você era excomungado, equivaleria a ser excomungado pelo Papa na Idade Média, sabe? Você não tinha direito à voz nem a nada. E eu ganhei como delegado do Congresso da UNE. O PT perdeu para mim dentro da UES. No Congresso da UNE, eu me elegi com a chapa Nenhum de Nós. Né? Então, como é que vocês conseguem penetrar num campo que é de domínio da esquerda? Como a senhora falou, né? É muito difícil. É muito difícil, mas a gente está tentando. É uma iniciativa, né? E da gente trazer ações sociais também, né? Dessa questão, como a gente consegue entender que a esquerda ela entra por essa brecha, né, de distribuir uma cesta básica, de fazer um evento. Da mesma forma somos nós. A gente não vai ter a mesma artimanha, né, esquerdista, mas a gente está chamando a população, né, dentro da periferia de direita, porque tem muita, não somente homens, mas também muitas mulheres, a qual eu já falei aqui, que não consegue se impor ali na Eu não sei se você percebe que as pessoas têm vergonha de dizer que é da direita. Elas têm vergonha, porque, tipo assim, se a mulher disser que é da direita, ela fica mais em casa. Aquela atriz, ex-atriz da Globo que disse preto, pobre de direita. Mas não é que... É a Luana Piovani. Não é que nós temos vergonha, não é que é vergonha. Medo, né? É medo, é intimidador. É intimidador. Mas eu posso citar um fato, nós tivemos um evento, um movimento com o direito à periferia, ali no Conjunto Ceará, fizemos um movimento de sinal ali, falando exatamente, tocando em feridas sérias que estão acontecendo nos poderes, e a população se manifestou de forma positiva no Conjunto Ceará. Né? No Conjunto Ceará, nos principais cruzamentos. O Ceará foi o lugar que o Bolsonaro teve mais público aqui no Ceará, foi lá. E muito por esse movimento de direita que vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos anos, falando da outra coisa, tá? Eu achei muito o discurso deles é bom, porque eles falam a verdade. Trabalhar com a verdade é ótimo, né? O trabalho efetivo e o impacto que causa na sociedade. Olha, puxando esse gancho aqui, ouvindo todos, né, os colegas, eu também sou de periferia. Franca é do PL. Segundo, sou do PL, não envergonho. Daqui a pouco vai ser expulso. Mas se me expulsar... André Fernandes, se quiser me expulsar, assina, tá? Que eu já tenho um partido pra ir, viu? Graças a Deus. Outra coisa, eu sou de periferia, 2022, moro no Vila Velha, não tenho vergonha, moro no Vila Velha, e eu sei que uma das intimidações que vocês devem sofrer, e por isso que eu vou parabenizar todos, em nome de vocês que estão aqui do direito à periferia, são a questão das facções criminosas, que é um dos detalhes mais interessantes, que você não pode se opor ao partido que aquele chefe ou que aquela organização defende. Eu posso dizer de peito aberto que quando foi no segundo turno, nós fizemos uma grande carreata no Vila Velha, Jardim Guanabara, Barra do Ceará, em prol Bolsonaro. E as pessoas, a maioria aceitou. Então é um desafio fazer esse trabalho. Eu que venho também de militância, sempre combatendo o mal, sempre combatendo esse câncer que existe. Mas, falando com vocês aqui, você representando a mulher, diversos jovens, falando sobre essa questão, como foi pensar em chegar em uma região, uma vez que, citado pelo Wellington no primeiro bloco, o Wellington falou que ali na região da Granja, Lisboa, Bom Jardim, vocês conseguiram organizar esse projeto de grande valia. Conjunto Ceará, que é vizinho, fizeram esse ato. O Conjunto Ceará foi um dos locais que recebeu o presidente Jair Bolsonaro, na época, na reeleição. O maior número de pessoas. Enorme. Foi o maior comitê, eu acho que o último comício que houve, podemos dizer assim, foi de Ciro Gomes acho que foi de Fernando Henrique, perdão, em 94, quando ele foi candidato a primeira vez e colotou o Conjunto Ceará, polo do Conjunto Ceará. E outra vez, um candidato a presidente, Jair Bolsonaro, fez com que lotasse o Conjunto Ceará né? na periferia como candidato a presidente. Então, assim, é uma responsabilidade grande. E falando aqui, homens, jovens, mulheres, como é que tem sido chegar nas escolas, chegar nas faculdades, fazer esses trabalhos de conscientização? Porque, querendo ou não, a gente precisa conscientizar para o trabalho. Não fazer como essa falsa direita que está aí, tá?
essa falsa direita que está aí. Eu tenho maior liberdade de falar isso aqui. Meu advogado não está de férias. Eu falo com a maior plena liberdade. Tá bem ali o cara aqui. O olhar do Massieri para ele agora foi pancada. Essa situação é conscientizar o povo de que existe um INSS que está falido, pago por seu dinheiro, uma confusão que aconteceu com um banco que está liquidado por conta do seu dinheiro, Correios que está aí pelo seu dinheiro, e essas pessoas estão trabalhando, não é por ideologia política. 2.000 pessoas que receberam trazer dignidade para você. Pé de meia morto. Trazer dignidade para você e saber que você tem voz e tem vez. Então, como é que tem sido chegar nesses locais que são predominantes da esquerda, mas tem aquela aceitação? É um tema difícil, complicado, né, da gente estar comentando. Mas eu vou falar dentro da minha realidade. Eu tenho um filho de 13 anos de idade, que desde então ele é bolsonarista. Ele é de direita. Não vou falar bolsonarista, ele é de direita. Então, assim, esse vai ter que vir de casa. Em casa, a gente tenta ao máximo. Às vezes nem vem de casa. Às vezes a criança já está doutrinada porque está vendo a realidade. Periferia é assim, a realidade. Eles estão vendo que dentro da periferia, ali a esquerda, né, não dá prioridade. Então, eles começam a enxergar que ali, que aqueles que estão trazendo um apoio não estão ajudando. E aí vem e nasce um mais novo patriota. Tá? Então, dentro da escola, esses que a gente está ensinando dentro da periferia, leva essa ideologia para dentro das escolas. Fantástico. Meu filho, Fantástico. Eu Olha, tava ontem discutindo... Orgulho de você, viu? Eu estava Parabéns. ontem discutindo... Eu recebi uma médica aqui, bem bacana aqui. Ela fez USP. É uma pessoa bem resolvida nessa área de medicina. Aí ela falou... Nós estávamos discutindo a Universidade Federal. Salve, Amazon. Vixe! A Universidade Federal Não, aí eu disse para ela o seguinte, não tem condições de você colocar o teu filho que cursa, por exemplo, meu Arissá, que estudou Cristo e tal, numa Universidade Federal. Não tem condições de jeito nenhum, concordo com você. Ele vai fazer o exame, lá vai passar em primeiro lugar, mas não dá para frequentar. Virou uma baderna generalizada. A militância não tem reitor. Não existe ensino, só militância. Aos alunos lá que fazem o que quer. Na universidade aqui do Ceará me disseram que tem uma RU. pichação. Tem uma pichação, o RU tá com infiltração no teto, ó, há muito tempo. Eu não estudo lá, mas tem pessoas... Uma pichação de uma mulher de costa, é isso? Tem. Pô, na sala de aula. Então, assim, é mais militância e menos educação. Isso, infelizmente, é do acontecimento lá daquele começo lá que falam de 64. Eles não conseguiram tomar pela força, pelas armas, e enveredaram pela educação, infelizmente. Pela educação. Eu consigo entender. A infiltração nociva pela educação. E olha, quem fazia uma universidade federal tinha considerado dali que vem os futuros engenheiros, médicos, enfermeiras. Na Universidade Federal. Com que qualidade, eu fui aluna da Universidade Federal. Nunca fumou maconha, essa aí não. Nunca queimou marihuana, não? Eu digo aqui, vou aproveitar o que a amiga da dona Seu Mazé. filho que estudou no Aridissá, Da dona Fátima. Da dona Fátima. Não bota. Dona Fátima, eu sei que a senhora está assistindo a gente na TV Metrópole. Mas se você quiser colocar... Vai buscar, vai pegar, vai ver, olha a vida, porque seu filho vai não encontrar dá para colocar, dentro da universidade já começa os professores fazerem a doutrinação. Vai mudar, já começa com os professores. Então, é uma coisa impressionante e que passa batido. Agora, vai alguém fazer isso? Agora que eles vão fazer assim, eu prefiro que, talvez, é bom que ele faça, que ele passe na Federal, mas eu não deixaria ele estudar na Federal. Eu prefiro gastar os 11 mil reais da faculdade de medicina dele, que eu posso, do que colocar o meu filho, que um cara que sempre foi doutrinado pelo lado do bem, sempre fez as coisas de direito, dentro de uma faculdade federal. Vai acabar se perdendo. E outra coisa... O Rebouça falou, vai destruir teu filho. Dá uma saca. E vendo esses movimentos... Ó, presta atenção. E Macieri, vendo esses movimentos como direita, periferia e outros movimentos sérios, como aqui, eu e o Rebouças conhecemos o Foro do Brasil, que está espalhado em todo o Brasil, nós conhecemos a seriedade desse trabalho, estão chegando nas escolas, estão chegando nas universidades, eles vão forçar mais ainda, eles vão injetar o 2.0, 3.0 para realmente
fazer com que essa militância permaneça na base deles, iludida. Eu vou falar, fazendo eu tenho maracutaia. medo, eu tenho medo dos acontecimentos daqui para frente, certo? Porque é o seguinte, se nós perdemos essa eleição de agora, você pode Aí, procurar meu amigo, o o passaporte. inferno. Brasil. Eu vou Eu seguir já a tô- sua não dica, vai vai pro pro Paraguai. Paraguai. Marcelo, eu vou Eu já falar. estou preparando a minha cama, porque eu Vai nunca, não, nunca gostei Marcelo. de deitar Eu vou dizer- desconfortavelmente. Eu já estou preparando. Eu vou falar para você que assiste aqui. Primeiro, o Rebouças, ele me provocou, né? Perguntando. Não prestou ninguém da direita. Eu digo, meu amigo, presta atenção. Só não vote no Alcides. Não tem preparo de nada. Para senador, não tem preparo. Mas dê um voto no André, é um mal necessário. Dê um voto no Carmelo, é um mal necessário. Dê um voto no Julierme. Dê um voto no PPC, que era do PDT, hoje foi lá. Tá certo? É um cara pobre, foi ambulante. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforçozinho. Mas temos que começar a acordar, porque a direita... Entendeu, PPC? A direita está fazendo, Marcieri, o que eu disse à esquerda quando aqui cheguei. Eu digo, qual é a nova liderança da direita, da esquerda? Ninguém. Guimarães, Luziano... Não, veja bem, você Não tem existe. aquele discurso arcaico do Zé Dirceu, aquele discurso de 1900. Pelo amor de Deus. É, E mas bolinha, Marcelo, com aquelas mesmas ideias. Mesmas idiota, ideias, Marcelo, idiota pra vamos cair lá. nos otários aí. Talhado, Infelizmente, o Lula infelizmente, foi a para um CAC vai ter evento um no porém. ITA. O Lula foi num evento do E ITA. esse E satanás os vai alunos voltar do deputado Faria federal. Brito xingaram ele de ladrão. Vai ser eleito. Mas o pior é que tem um porém. Eles conseguem se manterem unidos. Esse Uma detalhe coisa é que a direita... Esse detalhe É uma Eles coisa que a são direita unidos. precisa aprender. O erro da direita é esse. A verdadeira é direita não se precisa unir. entender. Mas que eles tem são que estar brigados unido. internamente. Não. Mas no público Não. são unidos. Não, discordo, Rebouças. Ei, Rebouças, discordo. Eu Sabe por quê? conheço. Eles são brigados internamente. Eles estão brigados Mas, sem mas, chegar. mas, Frank, Tá, não, Frank, Gilberto. escuta o que ele está dizendo. Tá, Gilberto. A esquerda, Tá convidado. publicamente, eles estão um unidos. do lado do outro. Mas internamente é brigada. Só que uma coisa Mas o negócio deles é o poder. Mas deixa eu Vamos dizer uma voltar diferença. Vai querer ser melhor que o outro, como a direita é. Mais E uma esse diferença trabalho, nessa viu, questão. Franklin? Esse trabalho de esclarecimento que Ela tá vocês, fazendo é muito bom. Demais. fazem, Fantástico. ele é fantástico, né? E altamente necessário para o Brasil. E o que eu achei maravilhoso que ela falou, que começa dentro de casa. Ou seja, Muito ela como importante. mãe solo, sozinha, Tudo começa dentro chega da para o casa. filho Tudo. dela de 13 anos e fala qual é o direito dele. E ele, como um cidadão, que daqui a alguns anos vai estar tendo poder de voto, ele já vai ver o que é que ele vai precisar poder cobrar. Porque os nossos candidatos estão Ele não aí e a vota gente no tem Alcides. que saber ler pauta. A gente tem que saber ler plano de política, a gente tem que saber, governo, é a verdade. gente tem que saber plano de governo, o que é que Papel aquele de cada agente o que público. é que aquele candidato está militando para mim. É educação? É saúde? É melhoria na minha condição habitacional? O que é? Lá em Né? casa, é acesso todo mundo vota é acesso à Bolsonaro, faculdade, né? Porque eu assim, quem tem a condição privada de pagar uma universidade particular, ótimo. E quem não tem? Pois é. Qual vai ser o futuro do Aí fica com seu aquela- filho aquela- para ir para uma Vai federal? Entendeu, seu Aí Feburi? fica com aquela pregação arcaica de Karl Marx. Quando alguém fala assim, como é que você é pobre e é de direita? Você diz assim, e a pessoa que mora lá na beira-mar, que é de esquerda, bota uma bandeira do Lula, por que é que ela é rica, pode votar no Lula e eu sou pobre, não posso votar no Bolsonaro? Vamos acordar, pô, vamos Essa reflexão é acordar. importante. Eu acho que isso não existe, né? A gente sabe que existe, né? Até porque a metade da periferia, não toda, mas a metade dela é esquerdista, exatamente por conta do assunto que a gente já falou lá atrás, né? Pelo social. Mas não é impossível. Tem muita pessoa dentro da periferia que é de direita, tem o temor, né? Escondido. Tem o medo, mas tá ali. Só a gente sofre represária assim, né? Até mesmo dentro da própria família. Quando você se levanta, é porque você já está cansada. Você já está cansado. E aí chama você de rebelde, você é a ovelha negra. Mas não é. É o cansaço, porque você, dentro da periferia, é muito diferente do que está ali na beira-mar. A gente, as crianças, os jovens, têm ali a realidade. Não, a minha realidade é essa aqui. Não é aquilo que eles me prometeram há 4 anos atrás. Não foi os R$50 lá atrás que vai durar os 4 anos. Tá entendendo? Então, Parabéns. Aí a gente vê os jovens são... Você entrar dentro da periferia hoje, você vê jovens totalmente revoltados. Sim. Tá Eu fui entendendo? pregar no Planalto Ayrton Senna. Acabou o programa, o Muita tempo gente acabou. de direita, viu? Eu agradeço
pessoal, direita, periferia, a galera que está aqui hoje, aí, nos acompanhando aí, é muito bom esse papo de conscientização. Eu acho que cada um pode ter o idealismo que quiser, desde que se respeite a opinião do próximo. Agora, esquecendo o idealismo, esquecendo tudo isso, o mais importante é a análise pessoal de cada candidato. Muito bem. É uma análise do que o governo vem fazendo. Né? E é isso que vocês têm que estar alerta. Não é PT, Bolsonaro, Lula. Qual os benefícios que esse governo trouxe, por exemplo, a não ser elevação de impostos? Não tem outro, gente. Não tem outro. Entendeu? Não tem outros. Os empresários tudo indo embora. Paraguai. Entendeu? Tudo indo embora. E quer dizer... Eu nem vou dizer que foi massa. Ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. Eu vi o pronunciamento do Lula essa semana, que a Venezuela e Cuba não pagou a dívida de 1 bilhão e 700 milhões pro Brasil. E nem vai pagar. E porque o Bolsonaro deixou eles de lado. Ah, Então ficou inimigo, então eles não vão pagar a dívida. Qual é, meu? A dívida de Pra Cuba cima e de Venezuela quem, passa de 28 bilhões. O Lula emprestou dinheiro pra Cuba como garantia charuto cubano. Mas que é uma Que é boa... pra meter o fumo Mas é, no uma, povo mas brasileiro. é uma boa opção o charutinho cubano. Quem não... Menos mal, né, Marcelo? É bom, Marcelo, eles Lembrando- deixarem, né? Antes, né, de encerrar, eles deixarem o arroba do deixa o Instagram arroba pra aí eles, de né? vocês. O nosso Instagram, né, o @Direito Periferia. A gente tem 3, né? Então, a gente tem o Direito Periferia, Direito Periferia 2 e o Direito Periferia da Igreja de Portugal, que é onde nasceu, né, tudo aí com os meninos. Isso tudo vai estar aí nas legendas. Isso aí. Lembrando vocês que de terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite, estamos aqui pela nossa TV Metrópole.